Gente, eu adorei a pergunta dela. Elaine, queria que a Dani entrasse logo. Eu conversei com uma pessoa parecida com a situação, tá? Vocês ouviram o que a Elaine falou? Ele tem todos os trejeitos. Ok? Quem ouviu isso? Todo mundo ouviu, não foi? Beleza. Eu encontrei uma pessoa igualzinha, assim, com todos os trejeitos. Eu tive o meu melhor amigo, um dos meus melhores, ele tinha todos os trejeitos. Ele falava assim, gente, ai, amigo, eu brinco. Sério. Só que assim, graças a Deus, eu já tô longe disso. E eu vou dar o exemplo desse rapaz, que não é o seu, tá, Elaine? Mas vou dar o exemplo dele para você entender. E eu tava lá no colégio, lá é o colégio militar, então ele era soldado, ele chegou para mim e falou assim, ele era da igreja, tá? Ele deu o primeiro beijo na boca de um homem ontem. Falou para mim. Falei, e aí? Aí ele, eu senti nojo. Aí eu falei, mas por quê? Ele tá andando com gays, com homossexuais. Aí eu falei, me explica, mas por que você sentiu nojo? Por que você deu? Aí ele falou, poxa, desde que eu sou pequeno, todo mundo fala que eu sou gayzinho, que eu tenho jeito de bicha, que eu sou menininha, que não sei o quê. Chegou um tempo que eu falei, será que eu sou mesmo? E foi experimentar. Vocês ouviram o que eu acabei de falar? No caso dele, ele não era, ele só tinha os, como você disse, trejeitos. Trejeito não quer dizer nada. Por que alguém tem trejeito? Aí vem as teorias, tá? Nasceu gay, não sei o quê. Gente, provavelmente não tinha uma figura masculina ali. Ele era filho, sei lá, com 5 meninas, com mãe, ou criado com avó. Ele fica fresquinho mesmo. Fica fresquinho mesmo. Na verdade, tem a ver com a identidade. Aqui, o menino... Deus é perfeito, ele cria pai e mãe, para que tanto homem quanto mulher, quando nasce, né, tenha referência. A menina da mãe, o menino do pai. Só que existem pais que são omissos, existem mães que são possessivas, existem pais que vão embora, existem pais que morrem, mãe que morre, e a pessoa perde essa referência. Porque eu vejo muito nessa coisa do crescimento absurdo do homossexualismo, e com essa história aí de ideologia de gênero, é muita falta mesmo de figura paterna e materna atuante, né? As pessoas estão trabalhando tanto que elas não estão tendo tempo, estão terceirizando muito. E aí começa a ter problema na identidade da pessoa como mulher, como homem, né? Então, assim, tem mães, muitas vezes as mães de homens são muito possessivas e esses meninos acabam tendo uma referência de mulher muito mais do que de um homem, porque o pai não é um pai atuante, né? E de menina a mesma coisa. E tá cada vez maior, né? Tá um negócio gritante. Até então, os homens estão... A forma de se vestir tá esquisita, tá muito estranho. E na realidade, a gente nem tá falando do homossexualismo ainda, não, tá, Dani? Que é um outro ponto. Isso não era nem isso que a gente estava falando. Não, mas eu tô falando... Não, sim, eu entendi, mas eu tô falando assim, mesmo quando é só trejeito. Sim. Entende? Eu percebo hoje, inclusive dentro da igreja, tá? Um estilo de vestimenta esquisitíssimo. O homem está deixando de ser masculino. Tem até um vídeo do Cláudio Duarte brincando num congresso de homens falando sobre isso. Eu vou contar uma história para vocês. Foi muito engraçada. Só que assim, eu não quis entrar naquela. Tomei um estapa por conta disso. Tinha muita gente assim na igreja. Aí foi no retiro. E o cara começou a orar. A pessoa falou assim, homem, homem, homem. Começou a orar E eu olhei e falei, pô, tá de sacanagem. Mas fiquei lá, né? Aí o cara ficou batendo em mim até eu levantar a mão. Eu falei, não vou entrar nesse negócio. Mas beleza. E aí, gente, o que acontece? Tem tudo isso que a Dani falou, tá? Tem tudo isso.
Mas eu vou pegar por esse ponto que eu tô te falando, que é o seguinte, só o trejeito. Porque assim, a sexualidade, ela tem vários fatores. Eu posso pegar até psicologia. Eu posso pegar o Freud, que fala explicitamente, rasgadamente. Eu posso pegar algumas linhas da psicologia, que fala também isso. Tem vários motivos, eu posso descrever tudo isso também, tá? Mas tem um outro fator, que eu não tô falando nem de homossexualidade. Porque tanto esse rapaz que eu falei, como esse meu amigo, não eram. Muito pelo contrário, tem alguns que até abusam de pessoas, porque tem 50 filhos, porque todo mundo pressionando essa pessoa para ser, ele teve até uma disfunção nessa parte sexual. Tem também, tá? É outro lado. O cara é um garanhão, porque a vida inteira ele ouviu que ele era mulherzinha. Eu conheço uma menina que a vida inteira ouviu que era sapatão, ela tem 12 filhos com homens diferentes. Só para você entender, tá? Ela precisa provar para os outros. E aí esse rapaz, ele não entendia que ela ele não entendia essas coisas, ele dava umas afinadas. Entendeu? E aí, pô, o bichinho, não sei o que lá. E aí, pô, ele vivia com a avó, gente. Como que a avó vai ensinar? Ei, não tem como. Até tem algumas que conseguem, mas, pô, não conseguiu. E outra coisa também, que o que eu ia falar? Eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Aí esse meu amigo falava, ai amigo, assim, assim mesmo. Gente, eu vou contar pra vocês, vou abrir aqui. O meu pai, eu tava convertido, e meu pai chegou pra conversar comigo, né? Porque ele conhecia esse meu amigo. E meu pai perguntou pra mim se pode falar, eu sou teu pai, não sei o que lá. Cara, eu fiquei surpreso, falei, pai, você não me conhece nem um pouco, né? Mas tudo bem. Eu era cristão. E aí, gente, eu vou ser muito franco com vocês. Naquele momento, eu fiquei com um pouco de vergonha de andar com meu amigo. E aí que veio a identidade. Eu falei, não, o cara é meu amigo. Eu não vou deixar isso isso me atrapalhar. Eu não vou deixar ninguém mudar com quem eu tenho que me relacionar, porque a pessoa acha o problema dele. E aí, gente, em um momento específico, a gente estava orando, e o Espírito Santo me deu uma palavra muito forte. E eu dei a palavra para ele, e aí ele quis desabafar para mim. E eu falei para ele, meu amigo, sou teu amigo. Se você quiser conversar comigo, você pode conversar comigo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, eu não preciso que você me fale absolutamente nada. Se quiser, você pode desabafar. Mas não se sinta estimulado porque eu fui usado por Deus. Não quero, não estou nem curioso. E ele não falou. Mas, em outros momentos, especificamente, ele falou algumas coisas. A questão do pai dele, que mimava. Ah, lembrei que eu ia falar antes que eu esqueço. Gente, você sabe por que muito homem bate mulher? Cadê a Elaine, que tem menino? Cadê a Priscila, que tem menino? Você sabe por que muito homem bate mulher? Sabe por quê? Sabe quem é o maior machista? Porque Deus faz bater? Não, o pai bate na mãe? Não. Porque a mamãe mima o menininho. O menininho da mamãe. É fogo. Gente, então tá bom. Vamos deixar as coisas bem claras aqui, bem claras. Ó, esse aqui que vos fala, coraçãozinho aqui, ó, fui extremamente mimado. Ao extremo. Só pra você ter uma noção, até os meus 22 anos de idade, eu não sabia o que era lavar uma cueca e não sabia o que era fazer um ovo, ligar um fogo para mim eu não sabia. A minha mãe, deixa eu detalhe, até o meu bifinho a minha mamãe cortava para mim. Tá? Tô te falando, esse foi o meu caso. Então, fui extremamente mimado e as mães mimam os filhos. O meu filhinho não pode. Gente, eu dou aula numa escola e a gente tem liberdade. Cara, é muito legal isso. É muito legal porque a gente pode falar a verdade. Tipo assim, tem os meninos o que o pai vai pensar. Um garoto chegou e falou assim, um bateu no outro. Aí o cara falou, professor, ó. Aí a gente veio e falou, ó, seguinte, você bateu nele, ele é maior que você. Se ele te der uma, você não vai aguentar.
O problema é seu, se vira com ele. E a gente dá as costas. Que isso? Ninguém está estimulando a agressividade, não. Até porque a gente vai separar. Mas a gente tem que ensinar postura de homem. Falei, você não mexe com alguém. Isso... Oi? Vocês estão aí? Tá ok pra mim. Ah, pensei que tinha caído. Isso, gente, é ensinar a menina a ser menino. Homem a ser homem. Não é aquela coisa de se apanhar na rua, apanhar em casa. Não, isso é idiotice. Não estou falando essas coisas. Mas, principalmente as mães. Então, Elaine, vou dar para você. Gente, não estou dando direta para Elaine, não. Nem conheço como ela fica. Deixa teu... Crie. Ensine o seu filho a respeitar as mulheres. Não dá tudo de mão beijada para ele, não. Seja mais... Não, filho, não é assim, não. Filho, você vai lavar a louça. Aí, gente, hoje eu faço comida. Hoje eu faço o que for. Vocês viram as comidas e as fotos que eu dei. Eu fiz. Fui morar sozinho. Putz, grila. Eu achava... a magia acabou. Sabe qual era a magia? Eu jogava minha cueca no chão e ela parecia lavada, dobrada na minha gaveta. Não aparece mais. Eu aprendi pela pior forma possível, gente. Pela pior forma possível. Então, graças a Deus tem memória. Eu podia ser uma dessas pessoas, tá? Porque eu fui extremamente mimado. Quem fez isso? Mamãe. Então, você, mãe, tem obrigação. Não é para exigir coisas do seu filho. Ah, mãe, não enche o saco. O filho não pode falar isso para a mãe, porque ele vai falar para a mulher dele. Então, tem muito homem... Aqui, eu tô dando aula para você ensinar a criar filhos meninos. Então, o homem, ele é muito competitivo. O homem é competitivo. Então, você tem que dosar isso nele. São coisas naturais do menino. O menino é assim, a menina é diferente. Então, você tem que saber ensinar o seu filho a ser menino e a ser homem, a criar responsabilidades, a respeitar. O pai tem que ensinar o filho a respeitar a mãe. Se o seu filho respeita a mãe, ele vai respeitar a mulher. Então, não tem fórmula mágica, é simples. Mas as mães enchem de mimo. Até limpar a boquinha do filho. Quantos anos seu filho tem? 9 anos. Não, gente. Vocês não têm noção de como criança tem autonomia. Então, com menina de um jeito, com menina de outra. São formas diferentes, tá? Então, ensine o menino a ser menino. Ensine a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não vai se desviar. Então, peguei só um parâmetro aí para você entender que aí, além de tudo que a gente falou, também tem estupro, tem abuso, tem hierarquia invertida, alguém que assumiu um lugar do outro, tem essa questão da mãe mimar muito o filho. Também é uma má criação. E aí é que tá. A gente pensa... Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Eu vou quebrar os biscoitos de todo mundo aqui, mas tudo bem. Vai ser quebrado hoje. A gente tem uma noção de amor. O romantismo trouxe isso. O que é o romantismo? Eu faço isso na minha aula com os alunos de filosofia. O que o romantismo disse? Só tem adulto aqui, então vou poder falar coisas assim fortes, tá? Claro, não vai ter palavrão, nada ofensivo não, mas fortes. Eu posso falar coisas assim, mais realidade. Ah, olha que lindo! Você, a amada e o amado, você e o seu amado, a luz do luar, dormindo na praia. Vai dormir na praia. Desculpa, as nádegas vão ficar cheias de areia. Você não sabe o que são nádegas com areia. Você vai se coçar o dia inteiro. Vai dormir à luz do luar. Você vai pegar pneumonia. Então a gente pintou uma realidade que não existe. E junto com essa realidade de príncipe encantado, sabe, tudo isso de Disney, a gente começa a criar coisas que não existem. E aí, a gente com esse amor platônico, esse amor hedonista, a gente tem essa noção do seguinte: se eu amo, eu evito que o meu filho sofra. Quer ver? Elaine, você quer que seu filho sofra? Jamais.
Pois é, mas eu quero desconstruir essa ideia. Você tem que educar seu filho no sofrimento. É exatamente isso. Amar é sofrer, gente. Procópio, calma, vou devagar. O que Jesus fez? Amor. O que ele fez? Sofreu. Tá bom? Quer mais Bíblia? Vamos para a Bíblia. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Então, a gente quer suprir e impedir que o meu filho se decepcione, que o meu filho se frustre, mas pelo contrário, ele tem que se frustrar sim. Por exemplo, filho, você tem que dormir 9 horas. Não, mãe, por favor, eu quero ver tanto desenhar. Tadinho do meu filho, mais meia horinha. Você está tentando evitar a frustração, o sofrimento. Você está criando uma criança desregulada. E aí, você não vai entender porque um adulto não consegue acordar cedo, problemas, enfim. Tudo tem a ver com isso. Você tem que educar ele a sofrer. Mãe, eu não quero comer, me dá um chocolate. Ah, tadinho. Toma. Não, filho. Você quer um chocolate? Vai ter uma quantidade limitada de chocolate. Você vai fazer isso. Aí vai estar lá o obeso. Eu já falei para vocês isso, eu vou repetir. Isso cria o que eu chamo de fortaleza na alma. Eu tenho aqui uma criança, dá um chocolate e uma cenoura. Ela vai querer o chocolate. E aí vai virar um adulto que sempre vai escolher atalhos. Comer açúcar dá mais energia do que comer um prato de arroz. Então ela vai sempre escolher os atalhos. Por quê? Porque ela nunca foi frustrada. Ela não diz, não, meu filho quer um videogame, o último videogame do mundo. O meu filho quer o iPhone 25, 27. Todo mundo na escola dele tem e ele não pode ter, porque vão pensar mal dele e sei lá o quê. Você está ensinando o seu filho valores errados. E ele está aprendendo que ele não pode sofrer. Ele não pode se frustrar. O professor falou assim, pô, seu filho não foi bem. Que professor? Não, gente. Você tem que aprender. Filho, quer ver? Vou dar um exemplo. Eu dei prova para os alunos. Online, entreguei para eles. Um aluno fez a prova sozinho. Os outros os pais fizeram. Como você sabe? Eu não sou bobo. Eu sei. Falei, esse aluno foi a maior nota, porque fez tudo sozinho. Os outros não. O papai fala assim, ó. Ah, meu filho não vai ser o mais. Não. E aí, gente, eu mandei uma mensagem para os pais e tal. Falei, gente, a gente está em um período diferente. Só para vocês entenderem, ninguém vai reprovar ninguém. Não tem como. É uma coisa muito atípica. Mas a honestidade deles eu queria. Mas o quê? O meu filho não pode ser a menor nota. Por que não? Talvez com a menor nota ele vai aprender que tem que estudar mais. Então, a gente fica nessa noção de o meu filho não pode sofrer. Mas não existe o ensino do amor sem ensinar a sofrer. Ele vai sofrer. Ele vai entender que nem tudo que ele quer ele pode. Isso é sofrer, gente. E as mães não querem. Não, por que a mãe dá chupeta? Por que faz tal coisa? Então, você tem que mudar isso. Eu tenho que educar meu filho no sofrimento. Gente, educar no sofrimento não é educar na flagelação. Ninguém está falando, o meu filho vai sofrer. Eu vou deixar ele uma semana sem comer. Ninguém está falando disso. Eu estou falando de coisas bem simples. Frustrações, saber dizer não, ter horário, falar não para isso. Gente, vou dar um exemplo. A minha filha não ouve. Eu vou dar um exemplo bem claro. Eu estava na casa da minha tia. Aí tinha um priminho da Nicole, mesma idade. E aí, eu fui e ele estava vendo um desenho um desenho que um esfaqueia o outro. Um dinossauro que sai sangue, não sei. Quando eu falei, não, vocês não vão ver isso não. A avó dele, que é minha tia, falou, deixa, tadinho. Eu falei, não, tia, isso não é legal para ele. Mas eu não sou o pai dele. Na segunda, ela manteve. Eu falei, tá bom, Pedro, a sua avó deixou você ver, você vê. Nicole, você tá proibida de ver. Vamos para lá. Não, a minha filha não vai. Então, isso é limite. Ela sabe. Ela sabe o que é errado. A minha filha sabe, papai, aqui, olha, esse não pode, isso é feio. Ela entende essas coisas. Porque desde pequena. Aí, gente, um é educado e outro é bagunceiro. O outro é mal educado, o outro responde, o outro bate. Aí você fala assim, que criança, eu acho horrível quando falam isso. Que criança mal educada. Como se a culpa fosse da criança, é dos pais.
Dos pais. Claro que tem algumas exceções, mas via de regra. E aí, você criou alguém. Por quê? Por que ela não faz isso? Porque ele não pode frustrar, porque ele vai chorar. Então, ele vai aprender que ele não pode ser frustrado. E, às vezes, eu tenho que deixar ela chorar. Não, filha, isso você não pode. Eu quero. Chora, vou orar com ela. Passou? Vou poder, papai? Não. Filha, não pode. E eu sempre falo para ela o seguinte: o seu pai quer o melhor. Outra coisa. E eu entrei em acordos com a minha filha. Por exemplo, eu não bato. Eu não bato. A gente teve até que agendar uma coisa assim em casa a respeito disso. Eu falei para ela: eu não bato. Mas, filha, se você errar, você vai ter que ser corrigida. Ela entende. E, gente, por incrível que pareça, não, alguém que corrige mais, a criança vai ficar revoltada e tal. Muito pelo contrário, respeita muito mais e ama. A criança esquece rápido. Ela acabou de ser corrigida comigo, ela não fica com raiva, não lembra, tá me abraçando como se nada tivesse acontecido. Mas é interessante que a pessoa que não corrige, às vezes pisa na cabeça. Então, o que tem de filho que está pisando na cabeça dos pais, por quê? O pai é muito sofrido, teve uma vida muito difícil, o que vai dar? Vai dar de tudo para o filho. Quem disse que é para dar de tudo? Quem disse que é para dar de tudo para o seu filho? Você está ensinando um valor errado para ele. E aí depois, ele vai ser... Gente, olha só, escute. Preste atenção que eu estou falando, que isso é ouro. Você vai ensinar o seu filho ou a sua filha a serem crianças que... snobs, soberbas, tudo se estão aprendendo. Que não pode ouvir não. Por isso que o esporte é muito bom. Você sabia que tem que aprender? A minha filha, ela é muito competitiva. E aí, como todo pai, eu deixo ela ganhar. Mas às vezes de propósito, eu ganho. Porque ela tem que entender que ela pode perder. Ai, eu não sou boa. Eu falei, por quê? Você não é boa porque você perdeu? Não, filha, você é boa sim. Às vezes a gente ganha e a gente perde. Não perde pra você? Então, todo momento eu estou ensinando. Todo momento a gente está ensinando. Porque se não fizer isso, gente... Você já viu aquelas crianças que não podem? Aí, eu não quero comer isso, eu não faço isso eu não posso. Aí o pai, não, tadinho, não pode. Ele não pode sofrer. Quem deu uma cenoura e uma beterraba pro meu pobre filhinho? Olha, a gente está matando o filho porque deu beterraba e cenoura. O meu filho nunca foi humilhado, por quê? Porque ele disse que não queria comer e deixaram ele sem comer por 1 hora, depois ele comeu. Gente, ele que disse. Vai dar fome, ele vai comer. Tá aprendendo. O que ninguém pode fazer é maltratar. Não estou falando de maltratar. Não confunda. Não é maltratar, não é deixar, vou ensinar ele através do pau de arara. Ninguém falou isso. Eu estou falando de coisa muito sutil. Só que a nossa geração, ela aprendeu. Por quê? Vou dar um exemplo. Isso tudo que está acontecendo na sociedade, médicos que não estão nem aí para a pessoa é uma carne. Por quê? Então, são valores. A profissão de medicina, na minha opinião, tinha que ter pelo menos 3 períodos de ajuda humanitária. Aí seriam bons profissionais. Mas não. É o cara que tem dinheiro. É o cara que está, vou contar uma história verídica. O juiz chegou pro cara que mora numa fazenda e que chegou no processo e ele falou assim para ele: seu juiz, eu não recebi a minha conta de luz e desligou e tal, não sei o quê. Aí o juiz falou para ele: mas por 4 meses? Como que uma conta de luz não chega por 4 meses? E foi e brigou. Aí o advogado falou assim: seu juiz, o senhor já morou numa fazenda? Não, ué. Pois é, na fazenda, ela não chega mensalmente, não. Ela chega de tanto em tanto tempo com a média. Aí ele não sabia. Então, como é que ele vai julgar se ele está desprovido do que é comum à sociedade? Então, cuidado para você não gerar isso no seu filho ou na sua filha. Porque isso vai gerar uma pessoa que... O mimimi. Por que a gente é a geração do mimimi? Sabe por quê? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bem clássico. Qualquer um que eu pegar aqui, qualquer um meu... Dani, teu pai era trabalhador ou não era? Simone, seu pai
Todos os nossos pais, ainda que tenham pessoas com mais idade ou não, mas tem uma geração que trabalhou muito. E a nossa geração, e da nossa para cá, são as gerações do mimimi, que não pode trabalhar. O meu pai trabalhou desde os 15 anos de idade. Desde os 11 anos de idade. Hoje em dia não pode. Não estou dizendo para trabalhar não, tá? Estou dizendo o seguinte, a criança vai trabalhar com quantos anos de idade? Com 30 e poucos anos. Depois do mestrado, 20 e poucos anos. E a gente poupa isso. Gente, vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, eles têm um programa seguinte, nas férias, e eu achei muito legal isso. Nas férias, nos Estados Unidos, tanto quem tem muito dinheiro como quem é duro, é costume os jovens trabalhar nas férias. Seja numa lanchonete, seja num cinema e tal. Procópio, quem é rico faz também. Ou ele trabalha na lanchonete, ou ele pode também trabalhar como pai, já que ele quer exercer a profissão, mas ele trabalha. A gente achou que o valor no Brasil do trabalho virou um valor que não vou fazer isso com tadinho. Nos Estados Unidos, eles são muito diferentes. A cultura latino-americana ela é muito emaranhada, muito mimizenta, né? Nos Estados Unidos, quando eles já são adolescentes, cara, antes de ser adolescente, eles cortam a grama do vizinho, levam o cachorro para passear, fica de babá da criancinha. Eles dão um jeito para ganhar o dinheiro deles e quando eles entram para a faculdade, geralmente a maioria sai de casa, não fica mais em casa, vai para outro estado. Você só vê os que ficam em casa, geralmente são os filhos de latinos. Entendeu? Então, eles são muito acostumados. A criança nasce, os pais já começam a guardar o dinheiro para a faculdade. A partir dali, vida que segue, cada um por si. Não tem essa coisa do brasileiro, do latino-americano de ficar lambendo a cria e até sei lá que idade, né? Não tem isso, não. E tem outras coisas da cultura também, né? Eles são preparados a sair de casa, enfim... O pai, quando dá um carro para o filho, ele desconta tantos dólares por mês. Isso dá noção de trabalho, noção de responsabilidade. Um exemplo interessante. Quando o filho sai de casa, eles colocam o quarto para alugar para algum estudante que venha ficar. Enquanto no Brasil, o pai deixa o quartinho lá arrumadinho para o filho voltar para casa um dia ou então passar o final de semana para dormir no quartinho. Mesmo quando casa. É por isso que o filho volta. Tá tudo esperando. Mas, enfim. Então, gente, a gente tem que dar esse panorama aqui. Faltam 10 minutos. Deixa eu ver se eu pego aqui a apostila pra gente, pelo menos, fazer alguma coisa. Então, hoje foi um panorama aqui. Eu vou passar um resumão aqui. Depois a gente vê de novo isso aqui. Mudando crenças e vencendo valores. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo? Tá. Não tá aparecendo, não. Então, pera aí. Não, também não tô vendo. Ok. Vou pegar essa aqui. Ó, lembrando a minha tarefa, hein? Escrever involuntariamente e depois rasgar, hein? Não esqueçam disso. Vamos lá. Mudando crenças e vencendo na vida. Seja capaz de mudar quaisquer crenças limitantes que pudessem ter sobre a situação que estavam enfrentando e os objetivos que queiram alcançar. O que são crenças limitantes? Uma crença limitante é uma crença que você tem sobre si mesmo, outra pessoa ou o mundo em geral, que limita você a ser, fazer ou ter o que você quer ser, fazer ou ter num futuro. Exemplo, eu sou estúpido. Como é o nome? A Elaine tá aí? Vamos lá. Eu sou estúpido. Eu não mereço sucesso. As pessoas que têm dinheiro são más, desonestas, gananciosas. As pessoas com a minha formação não terão sucesso. Eu preciso de qualificação para ter sucesso na vida. Eu deveria saber todas as respostas. Então, isso aqui são as crenças que parecem ser reais ou verdade. São as verdades que você tem. E aparentam ter esse poder sobre nós. Por quê? Porque isso aí te formou. Então, essas crenças te limitaram. Crenças limitantes. Então, domando as crenças. Então, como que eu faço para domar essas crenças? Primeiro, eu tenho que procurar contra-exemplos. Pergunte a si mesmo onde ou quando essa crença não foi verdadeira para você ou para outra pessoa. Eu preciso saber, por exemplo, todo mundo que mora na Baixada Fluminense, eu vi na Baixada Fluminense, tá?
todo mundo vai ser bandido. De onde que eu fiz isso? Será que isso é certo? Todo mundo é assim mesmo? Então, eu preciso encontrar os contra-exemplos. Encontre suficientemente contra-exemplos para superar essa crença. Deixa eu ver aqui. Bom, ela tem um exemplo aqui de uma pessoa não conseguia fazer tal coisa, eu não consigo fazer tal coisa. Aí, de repente, conseguiu, percebeu que aquilo ali foi, na realidade, uma mentira. Ela acreditou naquilo. Utilize as posições perceptivas. Gente, eu tô falando rápido, eu vou repetir depois, tá? Só para a gente gastar esse tempo com algumas coisas aqui da apostila. Muitas vezes, colocando-se no lugar do outro ou imaginando-o a partir da perspectiva de um observador neutro, isso muda a forma como você percebe a situação. Então, você tem que se colocar no lugar do outro também. É importante. Tipo assim, aquela pessoa é muito grosseira, mas vai saber o que ela tem. Como que deve ser o relacionamento dela em casa? Quais pais que ela teve? Então, muita coisa que eu preciso também calçar o sapato do outro. Verifique a sua realidade. Então, às vezes, fazemos suposições e depois começamos a acreditar nela. Pode valer a pena se perguntar: como eu sei que essa crença é verdadeira? Ou, como eu sei que essa crença não é falsa? Gente, na igreja tinha uma crença limitante que diz o seguinte: todo mundo que é inteligente apostata da fé. Aí muita gente não começou eu não quero apostata da fé, e por isso que tinha muito crente que não estudava. Uma coisa tem nada a ver com a outra, é uma crença limitante. Aumente a sua capacidade. Crenças limitantes podem resultar da falta de habilidade, ou, ao aprender essa habilidade, sua crença provavelmente vão mudar. Eu não sabia falar em público. Eu fiz 3 cursos de oratória. Eu ia fazer 10, 20, 30, 40, até eu aprender. Então, eu mudei. Não, eu não sou bom nisso, eu não sou aquilo. Não existe alguém que não é bom. Existe alguém que não treinou o suficiente para aquilo. Outro ponto, para mudança de crença limitante. Faça de conta. Pergunte a si mesmo: como seria alguém que poderia fazer isso? Como ele agiria? E, em seguida, finja ser essa pessoa até conseguir. Ou seja, qual é o perfil de alguém que enriquece? Qual é o perfil de alguém que é um homem de Deus, mulher de Deus? De alguém que tem um físico bom. Olha, acorda de manhã, ele faz exercício, alimentação. Começa a seguir o que ele faz. Use a mentalidade para o sucesso. Ou seja, considere crenças positivas antagônicas, contrárias. Comporte-se como se fossem verdadeiras e lembre-se de focar a causa. Outra coisa, qual o seu objetivo? Então, muitas vezes, os nossos valores e o senso de identidade ou propósito pode ajudar a gente a se motivar. Então, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser usado no poder, e aí eu falo, leio o livro, mas eu não sei ler direito. Então, eu vou usar o meu objetivo, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ler muita Bíblia, sabe, aprender a Bíblia, eu vou fazer um cursinho, isso vai me motivar. Então, o seu objetivo te motiva. Aonde estiver o seu coração, o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, o seu coração te transporta até o lugar do seu tesouro. Então, coloque o seu tesouro e haja com o seu coração para conquistar aquilo. 8. Você já mudou a sua crença antes. Então, todo mundo, em algum momento, acreditava em algumas coisas que agora ela deixou de acreditar. Isso aqui, na realidade, é mais um desses resumos de crença limitante para sempre ficar martelando com a gente aqui e a gente lembrar. Ok? Nós temos 5 minutos ainda. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu falei muito rápido, eu sei. Tem alguma dúvida? Vocês vão se deparar com pessoas com crenças limitantes. Você vai ter que mudar isso. Fala, Robert Valdo. Eu vou mudar. Agora veio na minha memória uma coisa que é muito importante para mim. Minha mãe levou eu no médico, o médico mandou me tirar do colégio porque senão ia ficar doido. Porque eu, na linguagem antigamente, eu ia ser burro pro resto da vida. Uhum. E isso martelou a minha mente até hoje. Olha que interessante, viu, gente? Foi uma crença limitante. Aqui, ó. Você tá livre dela, abençoado. Você não vai ficar doido. E, gente, sabe o que aconteceria? Ele podia ficar doido mesmo. Mas,
Roberval, eu te libero disso em nome de Jesus. Você pode conquistar tudo aquilo que você sempre quis sonhar. Não existe limitação para você. Sabe por quê? Porque Jesus é o teu teto. E Jesus fala assim, ó, vem a mim. Todo aquele que vem a mim, eu de modo algum lanço fora. Se você está com Jesus, meu amado, vença isso. Eu libero em nome de Jesus. Roberval, você crescendo nos seus estudos, você concluindo os seus estudos em nome de Jesus. Você não vai ficar louco. Vai ficar louco por Jesus. Amém. Então, só para você ver como que essa questão da crença faz. Já procure uma escola, amado. Já procure como faz. Começa. Porque você vai ser poderosamente usado por Deus. Então, as pessoas, tem pessoas com preconceito. E para calar essas pessoas, faz também isso. Você não precisa disso, não. Mas pode fazer também. Tá bom, amado? Daqui a pouco você está fazendo até faculdade. Escuta o que eu estou falando, hein? Até faculdade. Doutor Roberval. Alguém quer falar mais alguma coisa? Adriana? Simone? Dani? Priscila? Gilda? Rose? Vamos usar. A gente tem um minuto ainda. 1 minuto e 30 segundos. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém Você disse só não que falou dos desenhos, que você fala dos desenhos e não falou. não deu tempo, não deu tempo. Bom, mas eu vi os desenhos, depois eu dou um feedback para aqueles que der para dar feedback no particular. E vai ter uma aula só sobre isso, tá, gente? Eu vou ensinar vocês a fazer isso melhor e tal. Então, é isso. Hoje a gente terminou esse módulo e a gente vai entrar num outro módulo. Módulo 2, semana que vem. Então, resumão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Se alguém tiver não entendi qual ferramenta eu uso, que nem a Elaine fez, eu indico, tá bom? Então, é isso. Mais alguma coisa, alguma consideração? Boa noite. Boa noite. Ó, última palavra. Tudo tem a ver com a sua crença. Mude a sua crença, que você muda a sua vida. Mude seus valores. Shalom. Aleluia. Shalom. Boa noite, pai. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa Boa noite a semana. todos, a paz.